Olá pessoal, sejam bem-vindos, né? Dando continuidade às nossas aulas de eletrostática, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão matemática da eletrostática, né? Eu prefiro primeiro, né, passar o conteúdo para vocês entenderem o que é eletrostática e depois a gente entra na parte de cálculo, né? Bom, vamos lá? Então, primeira coisa, essa aula de hoje a gente vai falar sobre carga elétrica. Vocês já viram, né, um pouco sobre carga elétrica, vocês já viram processo de eletrização, né, repulsão, atração. Bom, mas agora, quando a gente fala em carga elétrica, o que seria essa carga elétrica, né? Ela seria a razão da diferença entre prótons e elétrons. Vocês já viram que isso daí, quando um corpo está eletrizado, né, existe uma diferença entre o número de prótons e elétrons. Só que agora eu quero saber o valor, né? Quanto que esse corpo está carregado, né? Existe diferença. Vocês fizeram um experimento lá do eletroscópio e vocês viram, né, que dependendo do processo de eletrização tinha mais carga, menos carga, né? Então isso que vocês vão ver agora nessa aula, os valores, ok? Bom, continuando, tem um conceito muito importante nesses cálculos, que é esse númerozinho aí que a gente chama de E, né, o E minúsculo, que é a carga elementar, tá? Ele tem esse valor 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, né, que é esse C. Esse C a gente vai falar mais para frente, tá bom? Mas essa carga elementar, o que seria essa carga elementar, né? Imagine que se tivesse um elétron, né? Aí seria esse valor, tá bom? Por isso que é a carga elementar, tá? Acontece a mesma coisa com próton também, né? Se tivesse um próton, também seria esse mesmo valor, beleza? Um detalhe interessante sobre essa carga elementar, que você sempre vai ter que ver se ela é positiva ou negativa, né? Vocês podem observar aqui que ele está mais ou menos e tem um valor, né? Porque se ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? O valor não muda, só muda o sinal. E aí o positivo e negativo eu acho que vocês já sabem por quê, né? A gente vai usar o positivo na fórmula, a gente vai falando que tem mais prótons. E se a gente está falando de elétrons, aí a gente usa o negativo, tá bom? Tome cuidado com o sinal, mas o valor é sempre o mesmo. Bom, eu já acabei ali em cima dando um spoiler para vocês, né? Mas unidade de medida, né? A carga elementar, ela também é uma propriedade da matéria, né? Igual a massa, né? Então, são as características daquela matéria, tá bom? E ela tem uma unidade de medida, a gente está medindo alguma coisa, né? E a unidade de medida da carga elétrica é Coulomb, tá bom? E tem aquele C, né? É o C que é a unidade que a gente usa, né, para representar a unidade de carga elétrica, beleza? Depois, se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade, pesquisem um pouquinho sobre o Coulomb, né? Geralmente, essas unidades de medidas de física, a gente coloca o nome de um grande físico, né? Alguém que foi importante para a ciência. Então, se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisadinha lá quem foi o Coulomb. Bom, continuando, aí agora entra a matemática do negócio. Tem uma equaçãozinha bem simples, né? Eu não chamo de equações, eu gosto da palavra relação, né? É só você usar a lógica. Se eu quero saber, né, a carga elétrica de um objeto, né, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que saber quantos prótons ou quantos elétrons ele tem e multiplicar pela carga elementar, né? Então seria bem simples, né? É a lógica ali, né? Se aquele valor serve para um elétron, se eu tiver 10 elétrons, eu vou multiplicar por 10. Eu só queria fazer uma observação sobre esse cálculo, que é assim. Aquele N, galera, é assim, não é quantos elétrons ou quantos prótons tem naquele corpo, né? É a quantidade de carga sobrando. Como assim? Imaginem assim, se você tem 10 elétrons e 5 prótons, né, tá sobrando o quê? 5 elétrons, certo? Então naquele N você vai colocar 5, tá? O N vai ser sempre um número positivo, né? Porque ele é a diferença entre prótons e elétrons, né? Mesmo que tivesse mais elétrons do que prótons, você vai colocar lá, tem mais elétrons, então você vai colocar quantos elétrons tem sobrando, tá? Só que o E vocês têm que ficar esperto, porque se está sobrando mais prótons, aí o E é positivo. Se está sobrando mais elétrons, o E é negativo, tá bom? Um outro exemplo do N, né? Eu tenho, 8 prótons e 2 elétrons. A diferença entre eles é 6. Então você vai lá e coloca o N valendo 6.
tá? Fiquem esperto com esse N, que ele é a diferença entre a quantidade de prótons e elétrons, tá bom? Não é quantos elétrons e quantos prótons tem naquele corpo, até porque seria muito difícil a gente conseguir medir isso, né? Bom, vamos lá. Dando continuidade, agora eu queria fazer alguns exemplos, né? Eu acho que a fórmula está bem clara, como é que funciona, e agora eu queria ver como é que anda a parte matemática da coisa, tá? Toda vez que aparecer algum conceito de matemática aí nas nossas aulas, eu vou fazer uma revisãozinha de matemática, né? Eu não sei quanto vocês sabem, e também assim, eu prefiro sempre ter a mais do que a menos. Se você já sabe, já entendeu, né? Beleza, tudo bem? Mas aí para quem tem algumas dúvidas nesse processo matemático, aí eu queria que vocês acompanhassem esses exemplos aí, tá? Por que você teria dúvida, né? Porque a carga elementar, vocês perceberam que ela está em notação científica, né? Quando a gente fala de eletricidade, né, principalmente eletrostática, gente, os números são bem pequenos, né? A gente está trabalhando lá com átomos, né, com elétrons, com prótons, então é meio complicado a gente falar em metros, né? Então, geralmente, esses valores sempre estão em notação científica, tá bom? Bom, vamos lá então para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte, eu tenho 10 prótons, eu tenho 15 elétrons. E eu quero saber, né, qual que é a carga elétrica desse corpo, tá? Ali o E, como eu já falei, sempre vai ser aquele mesmo valor, né? Vamos pensar um pouquinho sobre o E? Eu tenho 10 prótons e 15 elétrons. Então, eu tenho mais elétrons, certo? Então, quando eu for usar o E, eu tenho que usar o menos 1,6, né? Porque tem mais elétrons, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa, eu tenho que fazer exatamente isso, né? A diferença entre as cargas. Eu tenho 10 prótons e 15 elétrons, então a diferença é 5 elétrons, tá bom? Aí é só usar a fórmula. Essa fórmula o pessoal costuma chamar de Quiné, né? Essa fórmula da carga elétrica, tá? O N é a quantidade, né? A quantidade ali a gente já tinha feito, foi 5, certo? O E, né? Como são 5 elétrons, né? Que sobrou, então eu vou usar menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá bom? Aí é só fazer uma continha de vezes, né? Para quem não lembra, né, quando a gente faz uma multiplicação de uma notação científica por um número normal, você não mexe na parte ali do expoente, né, da potência. A gente só mexe naquele número, né, que está na frente, né, da potência, tá bom? Então, olha o que eu fiz ali. Eu fiz 5 vezes menos 1,6, tá? Então, aqui fazendo todo passo a passo, né? Tem a conta aqui, né? 5 vezes 6 deu 30, desce o 0, sobe o 3, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 8, né? E menos, né? Porque o 5 é positivo, menos 1,6 é negativo, sinais diferentes dá menos, tá bom? Como 1,6 tem uma casa decimal, então ali na resposta eu tenho que colocar uma casa decimal também, tá? Então não é 80, né? É 8,0, tá? Menos 8,0, beleza? Bom, isso foi com a multiplicação dos números que estavam na frente, né, da potência, tá? Então, qual que é a carga elétrica desse objeto, né? A carga elétrica desse objeto é menos 8 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá bom? Então, eu só multipliquei ali os números que estavam ali na frente, né? E não alterou, né, a parte da notação científica, né? Da base ali, da potência, o expoente. Por quê? Porque o 5 não tinha uma outra base, né? Então, eu só mantive o que tinha, tá? Que era o E. Beleza? Nesse primeiro exemplo, tranquilo? Bom, vamos lá então. Agora vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, aí começa a ficar mais legal ainda. Vamos usar mais notação científica aí, tá bom? Agora vamos imaginar que o número de prótons e elétrons também estão em notação científica, que é muito comum acontecer isso, viu, gente? Porque imagina a quantidade, né, de elétrons, de prótons que tem dentro de um corpo, né? São números muito grandes, né? Então, geralmente, eles estão realmente em notação científica, tá bom? Bom, aqui foi um exemplo, né? Eu coloquei qualquer número aqui, né? Mas só para vocês terem uma noção como que a gente trabalharia, né? Se os valores estivessem em notação científica. Perceba um detalhe, tá? A base deles é 10 menos 19, né? Então, os dois, né? O número de prótons é 7 vezes 10 é menos 19, e o elétron 5 vezes 10 é menos 19. Quando essa base, esse expoente é igual,
a gente pode fazer essa regrinha que eu fiz nesse caso, tá? Se eles forem diferentes, aí a gente tem que fazer um outro processo. Eu vou deixar um vídeo aqui no Saiba Mais, né? Quem tem dificuldade com operações com notação científica, aí dá uma revisadinha lá, que lá mostra também esse outro caso com números diferentes, beleza? Bom, continuando ali, né, como eu falei que a parte da potência ali é igual, né, o que eu tenho que fazer? A diferença vai ser o quê? É o mesmo o caso que eu falei do outro exemplo, tá bom? Então, a diferença é só no número que está na frente da potência, né? Então, se eu tenho 7 prótons, 5 elétrons, a diferença é 2, né? Só que não é só 2, né? É 2 vezes 10 a menos 19, tá? Faz a conta ali, né? E mantém ali a potência, beleza? E agora pode perceber que tem mais prótons do que elétrons, certo? Então, ali, quando eu for usar na fórmula E, agora eu vou usar o E positivo, beleza? Bom, vamos lá dar uma olhada, então, ali na fórmula, né? A quantidade, né? O N ficou aquele 2 vezes 10 a menos 19, né? E aí o E, né? Sempre o mesmo valor, só que agora é positivo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, agora eu tenho que fazer essa multiplicação. Só dando uma relembrada também, né? Você tem alguém que não lembra como é que faz essas operações com notação científica? Você multiplica o número, né, normal, e depois você também trabalha com a potência, tá? Você trabalha com eles em partes separadas. Por isso que eu coloquei até aquele em cor diferente para vocês, né? Bom, eu fiz aqui a conta aqui do lado, né? 1,6 vezes 2, né? Multipliquei primeiro os números ali embaixo, né? Aí deu 3,2, né? Bom, e depois ali em cima eu também fiz a parte da multiplicação de potências, né? O que a gente faz na multiplicação de potência? A gente mantém a base e soma os expoentes, tá? Então, se eu estava devendo 19, eu adquiri outra dívida, né, de 19, então tinha duas dívidas de 19, eu acabei ficando devendo 38, tá? Então, essa que foi a carga aí desse corpo, né? 3,2 vezes 10 a menos 38 coulomb. Beleza? Nesse segundo exemplo? Bom, vamos lá então. Vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo também é um caso que pode acontecer, né? Nem sempre a gente quer descobrir a carga elétrica. Às vezes é mais fácil, às vezes não, né? Geralmente é mais fácil a gente descobrir a carga elétrica, né? E o que dá mais trabalho é saber essa variação que está aqui naquele objeto, né? Aquela diferença entre prótons e elétrons, tá bom? Então, olha esse terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo, eu já tenho a carga elétrica, eu sei quanto que é, né? Eu posso ter usado no instrumento, eu posso ter medido esse valor, né? E deu 4 vezes 10 a menos 15 coulomb. Essa é a carga elétrica. E eu quero saber exatamente isso, eu quero saber o N, a variação, né? Tem como eu fazer isso? Tem, tá bom? Bom, o E, como sempre, né, 1,6 lá, né? Aí eu coloquei ali na formulazinha, né, o Quiné. O que acontece com a fórmula do Quiné? A carga elétrica eu já sei, certo? Que é 4 vezes 10 é menos 15. E aí eu tenho o N, eu não sei quanto que é, e eu tenho o valor de E, né? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Um detalhe, esse 1,6, ele é positivo ou é negativo? Tá vendo que a carga elétrica ali foi positiva, né? A carga não é 4 positivo? Se é positivo, né? Então quer dizer que eu vou usar o E positivo, beleza? Bom, aí é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? A gente pode passar um número de um lado para o outro, né? Então eu aqui acho mais fácil, a ideia da equação de primeiro grau é deixar uma letra isolada, né? Então tem que deixar só a letra de um lado e número de outro lado. Então nesse caso eu acho mais fácil pegar esse 1,6 e passar para o outro lado. Só que toda vez que você passa um número de um lado para outro da equação, você tem que inverter a operação dela, né? Se ele estava multiplicando, era n vezes esse 1,6, se ele vai para o outro lado, ele vira divisão, tá? Foi isso que eu fiz aqui, ó, né? Então, ficou 4 vezes 10 a menos 15, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo essa divisão, aí eu vou descobrir o n, tá? Agora eu vou colocar aqui do lado, para vocês verem o passo a passo dessa divisão também. Só recordando aí também essas divisões com notação científica, né? Mesmo esquema lá da outro caso, tá, pessoal? A gente trabalha com o número primeiro, depois a gente trabalha com a potência.
4 dividido por 1,6. Existem várias maneiras de fazer essa divisão, tá? Eu gosto de fazer assim. Primeira coisa, eu igualo as casas, né? O 4 não tem casa decimal, né? 1,6 tem uma casa decimal. Então, eu posso colocar 4,0, que aí os dois casos vão ficar com uma casa decimal, né? Bom, igualei as duas casas? Igualei. Aí eu posso tirar a vírgula dos dois, né? Aí ficou só 40 dividido por 16, beleza? Bom, fazendo aqui a conta aqui embaixo, né? 40 dividido por 16, 2 vezes 16 é o 32, aí vai sobrar 8. Aí o 8 já não dá mais para dividir, né? Por 16. Então, eu vou ter que colocar um zero aqui e colocar vírgula lá, tá? Aí ele virou 80, né? Aí 5 vezes 16 dá 80 certinho, beleza? Então dá 2,5, tá? O 2,5 foi só o número. Agora vamos lembrar lá que a gente tem também o expoente, certo? A gente tem a potência, né? E era uma divisão. Quando a gente tem divisão, né, de notação científica, a gente faz a subtração dos expoentes. A gente mantém a base, né, o 10 vai continuar e a gente faz a subtração dos expoentes. Ou seja, eu vou fazer menos 15 menos 19, né? Aquela regrinha básica, menos com menos vai dar mais, né? Então aquele 19 vira positivo. Se eu tenho 19 positivo e eu estou devendo 15, né? Então quer dizer que eu tenho 4 positivo, tá bom? Então, esse n é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 4, tá? Tome muito cuidado com a resposta de vocês, que algumas pessoas colocam assim, que o número de prótons é igual a esse valor. Vamos arredondar ele aqui, vamos falar que é 2,5, tá? Então, falar assim, o número de prótons é igual a 2,5. Mas não é o número de prótons desse corpo que é igual a 2,5. É a diferença entre prótons e elétrons. Quer ver um exemplo? Pode ser que esse corpo tivesse 3,5 prótons e 1, né, elétron. Então, a diferença ia dar 2,5 do mesmo jeito, tá? Então, quando a gente calcula a diferença, esse n, a gente não sabe exatamente quantos prótons e quantos elétrons tem no corpo, tá bom? Bom, galera, essa daqui foi a aula sobre carga elétrica. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar alguns exercícios para vocês treinarem. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no fórum ou também na nossa próxima aula síncrona. Bons estudos e até a próxima!